Me dê as palavras certas, que esse povo precisa ouvir, que nós precisamos ouvir. Que essa palavra possa abençoá-los, fortalecê-los e ajudá-los a combaterem as dúvidas, os medos. Que eles saiam daqui na fé, fortalecidos, e que eles entendam o que vai ser falado. Diga: meu Deus, tenha misericórdia de mim e fale comigo. Que essa palavra me abençoe, pois o Senhor sabe das minhas guerras, das minhas lutas. Eu dependo do Senhor. Fala comigo. Amém. Vamos ler esse versículo 20. Romanos 11, 20. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Olha para mim, por favor. Quando o ser humano pecou, errou, nasceu a dúvida. A dúvida é a mãe do medo. A dúvida enfraquece, a dúvida traz a incredulidade e faz o ser humano irritar Deus. Deus não gosta da dúvida. Deus não age na incredulidade. A Bíblia diz que na incredulidade ninguém consegue ver Deus. Nós conseguimos ver Deus na fé. A incredulidade quebra você, enfraquece você. A fé nos fortalece. Olha essa foto no telão. O que você enxerga aí? Está vendo esses postes? Eles estão o quê? Inclinados. Tá bom. Se nada for feito, o que é que vai acontecer? Muitas coisas podem acontecer. Sim ou não? Pode cair em cima de um carro, pode cair em cima de uma pessoa e matar. Pode ter um problema sério na parte elétrica da rua inteira. Alguma coisa precisa ser feita, senão cedo ou tarde vai ter um problema sério. Talvez você diga assim: pode tirar, bispo, nada a ver comigo, não é na minha rua, olhei direitinho, não moro aí. Não tem nada a ver comigo, nada. Se fosse em frente da minha casa, se fosse na frente da minha rua, eu ficava até preocupado, tem nada a ver comigo isso. Agora, se o seu problema é uma inclinação para duvidar de Deus, todos nós enfrentamos a dúvida. Nós temos heróis da fé que tiveram experiências com a dúvida, mas eles não foram referenciais de dúvidas, eles foram referenciais da fé. Você deve ter na sua família, no seu trabalho, você deve ter conhecidos que não são de confiança. Tem alguém que você conhece que, se te prometer alguma coisa, você fica com o pé atrás? Conhece alguém que é enrolado? Alguém que, se prometer alguma coisa a uma outra pessoa, você até fala assim: ó, vigia, cuidado, hein, que já me enrolou várias vezes. Você conhece aquela pessoa que dá nó em éter? Bem escorregadia, quando quer uma coisa, tem uma conversa muito boa, mas não cumpre com a sua palavra. Conhece gente enrolada? Gente que toda chance que tem, ela passa o outro para trás, gosta de tirar uma vantagem. Não conhece ninguém assim? Tem gente que fala assim: bicho, eu conheço muitas. Deus não é assim. Você não corre esse risco com Deus.
Você conhece alguém que se te prometer alguma coisa, ela cumpre? Se falar com você algo, ela vai cumprir? Você conhece alguém assim? Que se te der a palavra, ela vai cumprir. Se falar que vai, ela vai. Se marcar um horário com você, ela vai estar naquele horário. Você conhece alguém assim? Então você tem pessoas que são de confiança. Deus é confiável, muito mais do que essas pessoas. Nós não podemos duvidar de Deus. Nós não podemos provocar a ira de Deus duvidando daquilo que Ele prometeu. Você pode dizer para mim o seguinte: bispo, o que Deus me prometeu não aconteceu ainda na minha vida. Tudo bem, pode não ter acontecido, mas o tempo não pode levar você a duvidar. Me diga uma pessoa que duvidou e se deu bem. Sara, quando estava duvidando que ia ser mãe, ela convenceu Abraão a deitar com Agar. Olha esse versículo de Gênesis 16:2, coloca aí na tela. Diz assim: e disse Sarai a Abraão, ou Abrão, na época ainda era Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, a mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã, e ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha para mim, por favor. Que problema Sara arrumou? Por que, bispo? Porque duvidou quando não era para duvidar. Porque olhou para o corpo, para a idade, para a situação, para o tempo, e gerou um problema para ela, para Abraão, para o mundo todo. Veja o que nossas dúvidas, nossas incredulidades geram problemas. Me diga um que na dúvida se deu bem. Não se deu bem Abraão, não se deu bem Moisés, não se deu bem Pedro, Pedro afundou. Todos que deram lugar à dúvida se arrebentaram. Todos nós somos tentados a duvidar. Todos nós. Mas quando você resiste à dúvida, você agrada a Deus, você se fortalece. Quando você dá lugar à dúvida, você se enfraquece. O mal sabe disso, ele sabe. Tem pessoas que estão enfrentando muitas guerras, muitas dificuldades. Tem pessoas aqui enfrentando um grande problema, mas tem pessoas aqui que estão enfrentando vários problemas ao mesmo tempo. Mas quando você enfrenta com fé, você enfrenta de cabeça erguida, você enfrenta confiando, você enfrenta com certeza, porque você sabe que Deus vai honrar sua fé, porque ela está apoiada na palavra dele. Pode não ter honrado ainda, pode não ter acontecido ainda, mas você tem fé que vai dar tudo certo. É diferente. Quando você é uma pessoa de fé, você consegue enxergar as bênçãos que vêm vestidas de problemas. As bênçãos não vêm vestidas de bênçãos, as bênçãos vêm vestidas de desafios, de problemas, de lutas. Por isso que quem é da fé não foge das lutas, quem crê não foge, porque ela sabe que na luta, na guerra, no desafio, na dificuldade, tem bênçãos ali. Daqui a pouco ela está vestida de testemunho, ela consegue enxergar naquilo que outros não enxergam, ela consegue enxergar vitórias. A fé faz isso. Eu não sei se a sua inclinação é para duvidar de Deus, mas depois você lê Números 23, versículo 19, e você vai ver que Deus não é homem para que minta. Coloque esse versículo, por favor. Deus não é homem para que minta, nem o quê? Filho do homem para
que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Você não está tratando com um homem. Sua fé não está apoiada em um bispo, em um pastor, numa igreja, numa instituição. A nossa fé está apoiada na palavra de Deus. Não importa o que vamos enfrentar, não importa o tamanho dos problemas, não importa. Se você tiver fé, você vence. Se eu tiver fé, eu venço. Se outras pessoas duvidarem de você, não tem problema. O que não pode é você duvidar de você, nem do seu Deus, nem das promessas dele. Se está escrito, pode parecer impossível, pode parecer um absurdo, mas Deus honra. E nós temos testemunhos de pessoas que na casa dela, só ela cria, só ela, e Deus honrou e todo mundo viu Deus abençoar a vida dela. Nós temos a galeria dos heróis da fé, não foram heróis da dúvida. Você não vê na dúvida Deus abençoando as pessoas. Pelo contrário, você vê as pessoas na dúvida fracassando, se tornando fracas, vulneráveis. O mal gosta quando uma pessoa está na dúvida. Ele gosta. Ele cresce na dúvida, mas ele perde na fé. Não tem nada de bom na dúvida, tem tudo de bom na fé. Se você não cuidar da sua fé, eu sempre tenho falado, venha quarta-feira, tem um estudo para você aprender a guardar a sua fé, porque ela é valiosa, ela tem que ser guardada. Você vê as pessoas pegando ouro e deixando na varanda? Você vê as pessoas pegando joias e deixando expostas? Elas guardam onde? No cofre. Elas guardam em um lugar seguro, porque tem valor. A nossa fé, ela tem valor. E quando você valoriza a sua fé, você resiste todos os pensamentos do mal. Você não fica pensando pior. Tem gente que já venceu lutas maiores na fé. Tem gente aqui que já teve vitórias que muitos ficaram admirados. E hoje ela não está conseguindo vencer uma luta menor do que lutas que ela já enfrentou. Mas ela enfrentou na fé e venceu. Agora está na dúvida e está com medo. Tem gente que não tinha problema com sono. Tem gente que não tinha problema com alimentação. Tem gente que não tinha nenhum problema com o emocional dela. Mas hoje tem. Por quê? Porque está faltando fé. E quando você é humilde, você pode até chegar para Deus e falar: Deus, me ajude na minha falta de fé. Ele se agrada e te ajuda. Pedir ajuda não te enfraquece, pedir ajuda não entristece a Deus. Um pai chegou para o Senhor Jesus e falou: me ajude na minha falta de fé. E Jesus ajudou ele. Não tem problema, se você está fraco e pede ajuda para Deus, Ele te levanta, Ele fortalece a sua fé. Pedir ajuda não entristece a Deus, mas duvidar entristece. Depois de tudo que Ele já fez na sua vida, depois de tudo que você já passou e Deus foi com você. Olha o que você leu em Romanos 11:20, que a incredulidade quebra. Coloca por favor de novo aí, olha a parte B do versículo. E tu, lê alto aí, olha só, e tu estás em pé pela fé. Tem gente aqui que ela só está de pé por causa da fé dela, porque o que ela tem passado, o que ela tem vivido, ela não tem visto nada que gostaria de ver, mas continua com certeza aqui, ó. Fé não é um sentimento, fé não é um pensamento positivo, fé é uma certeza, mesmo sem ver nada, que você traz dentro de você. Fé é Deus dentro de você falando: vai dar certo, te enchendo de convicção. Pode todo mundo dizer que não, a sua fé está dizendo que sim, você vai arrebentar. Fé. Moisés, no livro de Números, coloque esse versículo de Números para mim, por favor, 11:21, põe na tela. E disse Moisés: 600 mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro?
Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse o que a Moisés? Teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Deus não gostou disso. Não importa o tamanho do seu desafio, Deus tem condições de te ajudar. Não importa o tamanho do seu problema, não importa no que você está metido, enfiado. Você pode ter feito muitas besteiras na sua vida, você pode ter feito negócio que não deveria ter feito, você pode estar no fundo do poço. Se você for na fé, não tem diabo, não tem inveja, não tem homem, não tem ninguém que impeça você de chegar na vitória. A fé agrada a Deus. A fé mostra que para Deus Ele é de confiança para você. Deus é confiável. Se você não confiar nas promessas dEle, você vai tratar Deus como se Ele fosse o homem que muda, que mente, que engana, que de manhã é uma coisa, de tarde é outra. Você não pode ficar uma hora com dúvida, uma hora com fé, uma hora com dúvida, uma hora com fé. Você tem que manter a sua fé, senão você não alcança nada de Deus. A dúvida vai fazendo você se tornar incrédulo. E tem gente que cria, que tinha uma fé, que era tão determinada, hoje não, já não crê mais em nada. Hoje ela vai empurrando a vida dela com a barriga. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Você pode estar vivendo hoje uma situação que você não gostaria, pensou que ia começar o ano de um jeito, está agora de uma maneira que você não imaginou que estaria. Dinheiro acabando, reserva acabando ou já acabou. Há quem não tem o que vender, há quem perdeu a cabeça e vendeu barato, que comprou caro, vendeu errado e nem recebeu. Mas Deus pode te ajudar. Deus pode trazer existência o que não existe para a sua vida. Deus pode te levantar. O braço desse Deus não foi encurtado não, a mão desse Deus não foi encurtada não. Ele é o mesmo. Ele não respeita problema nenhum, porque Ele vence tudo. Ele não respeita nenhuma doença, nenhum problema, nenhuma dívida, nenhuma situação, porque Ele pode vencer tudo. Ele é Deus. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, que deixou as suas promessas para quem nele crê. Se você crê, você vai ver uma a uma se cumprindo na sua vida. Você pode até ter tido uma experiência com a dúvida, mas não deixe ela permanecer dentro de você não. Coloca ela para correr hoje. Você vai sair daqui de pé. Você vai sair daqui na fé. Fique em pé, diga: eu estou na fé. É assim que Deus quer te ver. Bispo, mas eu estou numa situação, não importa. Se você está na fé, você pode estar enfrentando vários problemas ao mesmo tempo. Problema financeiro, problema familiar, agora apareceu na saúde. Mas você está vendo esses problemas aí. Você está enxergando toda essa situação que está se levantando contra você como um grande testemunho. Eles estão vestidos de problemas, mas tem vitória aí. Se tiver fé, tem vitórias aí. Se tiver fé, vai ter força, vai ter ânimo, vai ter coragem. Mas se não tiver fé, vai ter a dúvida, e ela vai abrir a porta para você ficar com medo. Medo do mercado, medo do que estão falando, medo do que pode acontecer, e você fica mal. Fé. Deus nos deu a fé. Nós vamos fazer agora um clamor de fé. E eu quero que venha aqui na frente você, que diz assim: bispo, eu estou hoje com a minha fé abalada. Eu estou na dúvida, eu estou com medo, eu não estou bem, eu estou nervoso demais, eu não estou bem, eu tenho problemas para resolver, não tenho nada, não tenho como começar a resolver, não tenho nem mais como administrar meus problemas, perdi o controle. Mas eu não vou duvidar do meu Deus, porque eu sei que Ele me trouxe aqui para me honrar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem cantando: eu não vou duvidar do meu Senhor. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Que abre porta e fecha a porta quando quer. Que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria um louco em duvidar.
Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou e nem falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará. Olha para mim, por favor. Olha aqui para mim, levanta a sua cabeça. Você vai manifestar sua fé. Você. Quando você lê Hebreus 10, 35, 32 em diante, quando você chega no 39, coloque esse versículo aí, por favor. Olha só. Lê alto aí, alto. Não, acho que a chuva abalou vocês hoje, hein? Não é possível. Fala alto aí. Ore. Vamos ler com todo mundo junto. Peraí. Nós, porém, somos, entretanto, para a conservação da alma. Olha o que nós lemos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Por isso que não fugimos das lutas, não fugimos das guerras. Sabemos que tem decepções, que tem injustiças, sabemos que tem muitas dificuldades. Quando você lê Lucas 18, você vai ver: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Mas porventura, quando o Senhor vier, encontrará fé na terra? É fé que faz Deus transformar em justiça que fizeram com você em justiça. É a fé que faz Deus te ajudar. Escute bem: se você sair daqui na fé, Deus vai te ajudar. Se você não sair daqui na fé, esqueça, você não vai ter nada de Deus. Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua aflição, Ele sabe das suas perdas, dos seus prejuízos, Ele sabe de tudo que você está passando. Mas Ele vai te ajudar se você tiver fé nele. Fé. Quando você tem fé, sua postura é diferente, tá? Quando você tem fé, você não questiona as promessas dele, não. Pode parecer muito difícil você chegar em determinados lugares, mas daqui a pouco você vai chegar e vai mais longe, em nome de Jesus. Agora você vai orar, você não vai duvidar de Deus. Talvez a situação está te tentando a isso. O diabo está pressionando para você duvidar. Tudo que ele quer é que você duvide. Mas você vai ver como Deus é Deus. Você vai ver como Deus é grande. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Eleve. Levante suas mãos. E agora fale com Deus Todo-Poderoso. Levante tua voz, levante teu clamor. Levante teu clamor de fé. Não aceita não, minha amiga, meu amigo, o tempo te baquear, te desanimar. Não deixe essa injustiça, esse problema te vencer. Não deixe a dúvida tomar conta, o medo dominar o teu ser, porque o teu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que ele prometeu. Nós estamos falando de um Deus que é de confiança, que cumpre o que prometeu. Nós estamos falando de um Deus que não tem um braço encurtado, que nunca mudou e nunca vai mudar. Nós não duvidamos do Senhor, meu Pai. Há pessoas aqui de fé, mesmo enfrentando vários problemas ao mesmo tempo, ela está confiando, mesmo enfrentando luta de todos os lados, cada hora parece uma diferente, mas ela crê, meu Pai, que ela vai vencer todos esses problemas. Ela olha para os problemas e elas enxergam, meu Pai, testemunhos. Elas sabem que as tuas bênçãos vêm vestidas de desafios, de lutas. É por isso que ela não foge, é por isso que ela não recua, é por isso que ela não retrocede, porque ela crê, meu Pai, que tem vitórias se ela perseverar, se ela continuar crendo. É a tua palavra quem diz, meu Deus, que essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé não vence só a dívida,
não vence só o desemprego, não vence só a quebra, ela vence o mundo, porque não há nada nesse mundo que seja maior do que o Senhor, e é no Senhor que temos crido, é no Senhor que temos confiado. Então agora entra na luta desse povo, entra na guerra dessa pessoa que está clamando, que está invocando ao Senhor, que sabe que do Senhor vem a mudança, vem a reviravolta. O Senhor pode trazer à existência até aquilo que não existe. O Senhor pode fazer, meu Pai, essa pessoa que é considerada uma improvável, que é desprezada dentro da própria casa, se tornar um referencial do Senhor, da tua grandeza. Então manifesta a tua glória, toca, meu Pai, agora em quem entrou abatido, em quem chegou aqui desanimado, em quem veio, meu Deus, talvez até sem vontade, mas que agora o teu Espírito renove a fé dessa pessoa, que agora, meu Pai, o Senhor traga um novo ânimo, o Senhor fale com ela, dando coragem, não para ela recuar, não para ela retroceder, mas para ela avançar, para ela partir para cima desse problema, sabendo que o Senhor vai à frente, o Senhor garante a vitória, o Senhor faz por ela o que o advogado não fez, o que o familiar não fez, o que o sócio não fez, o Senhor vai fazer. Meu Pai, não diga nada agora, ajuda essa pessoa na falta de fé dela, ajuda. Lembra daquele pai que disse para o Senhor Jesus: me ajuda na minha falta de fé. Ele estava tão cansado, tão abalado, ele só via a coisa piorando, e o Senhor ajudou ele. Ajuda essa pessoa que está sem fé. Eu preguei a tua palavra, ajuda. Quando essas mãos chegarem à altura do coração, vai chegar fé. Coloca as mãos na altura do teu coração, que chegue a força que você precisa. A quem tem enfrentado tantas lutas, meu Pai, mas de cabeça erguida, com certeza que ela vai vencer. A quem só está de pé pela fé mesmo, ela só tem a fé, porque o que fizeram com ela, o que ela tem enfrentado, vivido, é na fé que ela se alimenta, é na fé que ela parte para cima dos problemas todos os dias. Ela tem vivido cega para os problemas, surda para as palavras de derrotas. Tem gente que fala dela, que empresta a boca ao diabo, que fica louca para ela dar ouvidos, meu Deus, mas ela ignora, porque na vida dela só tua palavra tem força. Coloque as mãos na altura do coração novamente. Faça dessa canção sua oração. O fogo não me queima, o fogo não me queima.
que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover De novo. Eu creio em ti. Levante a mão da aliança. Levante a mão da aliança, crendo. Levante. Haja o que houver, venha o que vier, o teu Deus vai prover de novo. Provérbios capítulo 30, versículo 18, por favor. Depois de Salmos. Tenho certeza que Deus vai falar com você agora. Provérbios 30, versículo 18. Quem já achou, levante a sua Bíblia, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através dessa palavra. O Senhor sabe o que elas precisam ouvir, eu não sei. Se o Senhor não usar minha boca, eu vou falar o que elas não precisam ouvir. Então vai ser em vão a vinda delas aqui. Eu empresto minha boca ao Senhor. Usa agora e faz esse povo compreender, faz esse povo receber de ti não só o entendimento, mas a coragem para colocar em prática o que o Senhor vai pedir para eles fazer. Em nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra nos fortaleça. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Graças a Deus. Diz assim, Provérbios 30, versículo 18. Estas três coisas me maravilham, e quatro há que não conheço. Vamos ler o versículo 19. A primeira coisa é o caminho da águia no ar. A segunda coisa, o caminho da cobra na penha. A terceira coisa, o caminho do navio no meio do mar. E o caminho do homem como uma virgem. Olha para mim, por favor, agora e deixa a sua Bíblia aberta e vamos pensar. O caminho da águia no ar. A águia é citada várias vezes na Bíblia. Você lê em Isaías que os que esperam em Deus, os que confiam em Deus, eles sobem como asas de águia. Você lê em Deuteronômio, você lê em Jó, você lê em várias passagens da Bíblia a águia. O que nós podemos aprender com ela? Muitas coisas. Muitas. A águia, quando ela vai atacar uma presa, ela tem uma visão muito boa. Ela vê de longe. A presa nem imagina que está sendo observada, ela vê de longe. E ela, quando ataca uma cobra, ela não luta com a cobra embaixo. Eu vi um vídeo um dia desse de uma cobra vencendo uma águia, porque ela estava lutando embaixo. Mas eu já vi ela dando bote, subindo com a águia, com a cobra e soltando lá de cima. A cobra morre na queda e ela vai lá e se alimenta. O que eu aprendo com isso? A águia, ela é forte em cima, ela é forte no alto. Se você ficar lutando as suas lutas só com a força do seu braço, se você ficar lutando as suas lutas só com a sua experiência, se você ficar lutando as suas lutas só aqui embaixo, está arriscado você perder. Se você aprender a subir, se você aprender a orar, se você aprender a depender de Deus, se você aprender a confiar em Deus, se você trouxer os seus problemas para o alto, você vence qualquer luta.
No espírito nós somos mais fortes do que qualquer luta, do que qualquer problema. Ela não voa em bando, ela voa só. Ela aguenta pressão. Tem gente que qualquer pressãozinha, ela abre o bico. Ela quer vencer fácil. Ela pensa que as coisas vão cair do céu. Ela pensa que as coisas vão vir de mão beijada. E não é assim que Deus trabalha. Deus permite que venhamos enfrentar pressões. Às vezes você recebe uma boa notícia e daqui a pouco em seguida já vem uma bomba. E Deus manda nós seguirmos em frente, porque Ele sabe que no final vai ter vitórias. Mas não é fácil. No nosso caminho nós encontramos lutas, nós encontramos pressões. No caminho de Davi teve Saul perseguindo, mas teve o Deus de Davi dando livramentos. Então você vai ter pessoas te perseguindo, mas vai ter Deus livrando. No seu caminho vão ter Judas traindo. Jesus esteve também no caminho dele, mas o Pai honrou. Você vai ter Judas te traindo, te decepcionando, mas você vai ter Deus honrando. Você vai ter Tobias, Sambalate, como foi na vida de Neemias, que queria construir os muros, ou reconstruir os muros de Jerusalém, e Deus ajudou ele. Você vai ter pessoas querendo te atrapalhar, como tentaram atrapalhar ele, mas você vai ter um Deus de restituição, te ajudando a levantar o que foi destruído, a recuperar o que foi destruído. Deus é Deus. Mas tem momentos de pressões. Se a águia não aguentasse pressões, ela não fazia os ninhos lá em cima, em lugares seguros. A águia, ela ensina os filhotes a voar de uma maneira interessante. Ela solta. Depois você lê Deuteronômio 32:11, fala que Deus também trabalha assim conosco. O filhote toma aquele susto, daqui a pouco a águia vem de lá e pega. Deus vai nos ensinando a tomarmos atitude de fé. Ele vai tirando pessoas da nossa vida para nós dependermos só dele. Ele vai permitindo situações que nós não podemos contar com ninguém, para ficarmos 100% dependendo dele. A águia é muito forte lá em cima. Ela é símbolo de força, ela é símbolo de visão. Tem países que têm a águia como símbolo delas, mostrando a força. Estados Unidos é um. A águia é símbolo de força. Quando a pessoa é uma águia, ela não fica em bando, indo pela cabeça dos outros. Hoje eu peguei um testemunho mais cedo de um homem que pediu as contas do trabalho, e ele ouviu tantas coisas, ouviu dos colegas de trabalho, ouviu do patrão dele, ouviu de todo mundo: você é maluco, você vai largar o certo pelo duvidoso. E hoje a vida que ele tem não se compara com a vida que ele tinha. Se ele ficasse ouvindo quem não deveria ouvir, ele estava lá até hoje. Aprenda com a águia. Aprenda a levar os seus problemas para Deus. E nos dias difíceis, de pressão, entregar na mão de Deus e dormir em paz e confiar. Aprenda. Aprenda a ter visão para você investir na sua vida espiritual. Porque Deus quer te colocar em lugares altos para você iluminar outras pessoas. Deus quer te colocar em lugar alto para que o seu testemunho, a sua vitória possa somar na vida de outras pessoas, possa ajudar outras pessoas. A luz está onde? Aqui embaixo ou lá em cima? Onde fica as lâmpadas? No alto. Deus não pega a luz para colocar debaixo da cama. Ele quer colocar você iluminando outras pessoas em lugares altos. Mas você tem que ter estrutura, visão espiritual para você aguentar a pressão. Às vezes nós pedimos coisas para a nossa vida e nem sabemos o que estamos pedindo. Porque quanto mais você conquistar, quanto mais você crescer, quanto mais você avançar, mais pressão você vai sofrer, mais perseguição você vai sofrer, mais inveja você vai sofrer.
E se você não tiver visão espiritual para investir na sua vida com Deus, do jeito que você sobe, você desce. Eu já vi muita gente subir como águia, mas descer como martelo sem cabo. Tenha visão. Aprenda a ter visão espiritual, discernimento, entendimento espiritual. A águia deixa várias lições. Aprenda. Traga isso para a sua vida e veja no que você precisa aplicar. Agora, olha o segundo. Diz assim: o caminho da águia no ar. Realmente é de se admirar, né? O caminho de que mais? Da cobra na penha. Olha para mim, por favor. A cobra, ela poderia ficar mais na areia. Só que na areia ela deixa rastro. Se você é uma pessoa de Deus, você não deixa rastro no seu trabalho. Você não faz coisas erradas, porque você sabe que cedo ou tarde vai dar problema. Não deixe rastro. Quando a Bíblia fala da cobra, da serpente, a Bíblia fala para nós sermos simples como a pomba e prudente como a serpente. Ela é prudente. Tem gente que não é prudente. Pelo contrário, deveria ser prudente, mas não é. A cobra, ela anda na penha, na rocha, para não deixar rastro. Na rocha é mais difícil. Você, quando era criança, já brincou na areia. Você ficava com raiva quando você fazia seu castelinho na areia e a onda vinha e levava. É fácil na areia. É mais difícil vencer sendo justo, fazendo a coisa honesta. É mais difícil vencer construindo na rocha. Mas você tem paz. Você tem segurança. Na rocha, você está tranquilo. Vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas não vai derrubar você. Quando você tem esse entendimento, você não coloca a sua vida em risco, a sua família em risco, a sua alma em risco por dinheiro, por negócio nenhum. Aprenda a ser prudente como a serpente. Aprenda a escolher não um caminho mais fácil, porque ele pode ser perigoso. Ele pode te levar para onde você não quer ir. Nós aprendemos com a cobra. Ela troca a pele dela, ela se renova, ela tem paciência para atacar. Um dia desse eu vi um vídeo de uma cobra. Ela estava paradinha, esperando na cerca um pássaro pousar, para ela se alimentar. Ela esperava o momento certo para dar o bote. Você tem que aprender que nos momentos de agir, você não pode ficar parado. Tem gente que ora muito, mas não toma atitudes. Quando chega a hora dela agir, ela dá o bote, ela não consegue dar o bote. Você, quando tem bons olhos, você aprende com tudo e com todos. Você aprende o que fazer e o que não fazer. Talvez você seja um tipo de pessoa que se culpa muito por um erro que você cometeu. E eu pergunto para você, quem nunca errou? Todos nós erramos. Você tem Davi que matou Urias, mas a história dele não foi definida por um erro dele. Nós falamos de um Davi que matou Golias, mas ele também matou Urias, matou o companheiro dele de trabalho, errou, falhou, mas aquilo não definiu a vida dele. Você tem o Moisés que matou um egípcio, não deveria ter matado, sofreu consequências, porque os nossos erros, Deus perdoa, mas não inocenta o culpado. Nós colhemos frutos dos nossos erros, mas não ficamos nos culpando a vida inteira. Tem gente que fica, eu não me perdoo até hoje, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Nós erramos, mas os nossos erros não nos definem. Nós cometemos erros, aprendemos com os nossos erros. Seria melhor aprendermos com os erros dos outros, mas os nossos erros também deixam lições, deixam ensinamentos para nós não repetirmos. Aprenda. Um erro seu, uma falha sua, não define a sua história, não define a sua vida. Vários heróis da fé, vários homens de fé, eles cometeram erros,
mas continuaram. E Deus honrou. Então não fique se culpando a vida inteira. Aprenda a não carregar o peso da culpa. Aprenda a se perdoar. Eu não fico pedindo perdão quando eu erro o tempo inteiro pela mesma coisa. Quando eu peço perdão, eu creio no perdão. Porque está escrito: se com a boca confessar e com o coração crer, Ele é fiel e justo para perdoar. Então eu creio. Eu levo a minha fé na palavra. Na palavra. Se as circunstâncias dizem que não tem jeito, se todo mundo fala que não tem solução, eu vou na palavra que diz que tudo é possível que crê, e eu venço com a palavra. Minha fé está apoiada aqui. Aqui. Procure construir na rocha. Procure fugir das facilidades. Você tem noção de quantas pessoas no nosso país estão viciadas nos jogos? Eu atendi um senhor que ele perdeu 80 mil nos jogos. E ele disse que uma voz ficava na mente dele: jogue que agora você vai ganhar, jogue que agora você vai ganhar. Ele começou a noite ganhando e terminou perdendo. Se nós confiamos em Deus, nós temos que confiar que Ele vai suprir as nossas necessidades. Nós não precisamos apostar. Nós não precisamos nos viciar. Nós temos que depender dEle, que Ele supre todas as nossas necessidades. Perdeu 80 mil. Uma voz dizendo: vai, joga, você vai ganhar, você vai ganhar. Porque o diabo fica assim, iludindo. E quando a pessoa ganha alguma coisinha, aí que ela fica: agora é minha hora, acho que hoje é meu dia. E foi o dia dele perder 80 mil. Desconfie quando alguém vier com alguma proposta muito fácil para você. Tenha cuidado. Hoje eu atendi um casal que veio de outro estado aqui para São Paulo, porque ele começou a negociação na internet. E quando ele saiu do estado dele com a esposa e vieram aqui para São Paulo, conhecer o espaço que ele estava negociando, para poder ver realmente de perto a empresa, o dono da empresa não conhecia o homem que estava negociando na internet. Era um golpe. Ele ficou triste. Orei por ele horas atrás aqui. Ele falou: estou voltando, bispo, lá para o meu estado, mas eu vim confirmar. Deus incomodou ele, porque o negócio estava muito fácil. E quando chegou aqui, o dono da empresa falou que nunca ouviu falar desse homem. Ele estava usando o nome da empresa na internet para dar um golpe. Se ele fosse uma pessoa ansiosa, se ele fosse aquelas pessoas que fazem as coisas rápidas, sem pensar, sem os pés no chão, acreditando em todo mundo, porque tem gente que acredita em Papai Noel, gente que acredita em tudo, e está cheio de pessoas dando golpes aí. Eu falei: você pode estar triste, mas louve a Deus, se alegre, porque Deus te livrou de um golpe. Pior é se você tivesse investido o que você lutou para ganhar e ter perdido fácil para dar para os outros. Seja prudente, construa na rocha. Podem querer puxar o seu tapete, mas se você estiver na rocha, quero ver quem vai puxar a rocha. Tenha calma. Cuidado com a sua ansiedade, sua vontade de querer tudo rápido, para você não se afundar rápido. Veja a terceira coisa aí. Diz assim: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra onde? Na penha. O caminho de quê? Do navio no meio do mar. Olha para mim, por favor. Aprenda isso. O navio é diferente do trem. O trem é colocado onde? No trilho, nos trilhos. Ele vai ali. O navio não. O navio ele tem que enfrentar o mar. Ele quer chegar em um determinado lugar, ele chega, não chega? Mas ele enfrenta a tempestade. Ele enfrenta o mau tempo. Tem horas que o tempo vira de uma hora para outra. Como é que estava esses dias aqui em São Paulo? Calor. Como é que você já está agora? Com frio, casaquinho? Que na esplanada mesmo, misericórdia. O lugar que venta. Virou o tempo. Mudou o tempo.
Você tem que aprender a conviver com pessoas que mudam. Tem gente que te ajudava, não te ajuda mais. Tem gente que no início até te deu um empurrãozinho para frente, hoje está empurrando você para trás. As pessoas mudam. A coisa no mercado também muda, e você tem que estar aberto para mudanças. O navio, quando sai daqui do Brasil para outro país, você está pensando que ele pega só Macau? Quem já fez cruzeiro aqui? Quem já viajou no navio aqui? Quem já pegou uma tempestade aqui? Não é fácil não. Gostoso é quando o dia está ensolarado, o mar está calminho, aí é gostoso navegar, aí está tranquilo, mas a coisa vira. Tem gente aqui enfrentando um tempo feio, um tempo difícil, um tempo que você não está conseguindo comprar, você não está conseguindo investir, você está numa dificuldade tremenda, o que entra é muito pouco para as suas necessidades, mas não vai ficar assim o tempo todo não. Você não usa esse casaco o ano inteiro não. Tem gente que teve que procurar as roupas de frio esses dias. Tem gente que teve que lavar, porque tinha um tempo que ela não usava, agora você está usando. Talvez vai ter que usar mais alguns dias, daqui a pouco vem um calor, ou seja, o tempo muda, mas o navio continua. Ele chega ou não chega onde ele quer? Ele chega com dificuldades, com ventos, com tempestades, com momentos difíceis, mas ele chega. Tenha fé, não pare, continue, que você vai chegar onde Deus quer que você chegue, para a glória dele. Com dificuldades, com guerras, com situações de repente que você nunca imaginou passar, mas continue. O navio chega, o navio no mar. Eu duvido, se você conversar com essas pessoas que vivem trabalhando nos navios, duvido que sempre foram dias bons, viagens boas. Podem ter tido viagens tranquilas, mas eu tenho certeza que teve viagens que foram difíceis. Tem horas que parece que o barco vai virar, tem horas que parece que o tempo fecha, e de repente você está vivendo um momento que o tempo fechou para você, o tempo está fechado para você, mas tem um Deus que abre o tempo, tem um Deus que muda o tempo, tem um Deus que muda situações, quando você não deixa de confiar nele. Aprenda a manter sua fé nos momentos da tempestade. Aprenda a confiar em Deus mesmo nos momentos difíceis. Não tenha fé só para os momentos fáceis. De repente você está vivendo agora um momento que exige de você mais fé do que ano passado, mais fé do que ano retrasado, mas você vai chegar onde você quer. Diga: eu vou chegar onde eu quero. Você vai chegar. Pode ter inveja, pode ter olho grande, pode ter pessoas querendo atrapalhar, mas tem um Deus que está cuidando de você. Você não vê, mas tem um Deus te olhando, tem um Deus cuidando. Eu não sei se você já percebeu, em momentos da sua vida, que você não estava aguentando mais, que a coisa estava chegando no seu limite, e daqui a pouco veio um alívio. Já aconteceu isso com você? É porque Deus conhece a nossa estrutura. Tem momentos que parece que você não vai aguentar, e Deus traz um alívio, porque Ele sabe a estrutura de cada um aqui. Quando você crê em Deus, você sabe que Ele está cuidando de você. Você sabe que o resultado final vai ser um resultado positivo. E o diabo também sabe, e ele não fica de braços cruzados. Por isso que ele traz as más notícias, os dias maus, ele traz as decepções, ele traz o Judas, ele traz tudo que não presta para tentar te abalar. Mas o navio segue, balança, é guerra, joga para um lado, joga para o outro. Às vezes entra uma aguinha no navio, mas ele continua, ele persevera para chegar onde ele quer. Agora olha a última coisa. O que é que diz aí?
O caminho de quê? Do homem com uma virgem. Essa virgem aqui simboliza a noiva. Quando você ama o que você faz, você não faz de qualquer jeito. Quando você faz de qualquer jeito é porque você não ama o que você faz. Eu amo o que eu faço, então o que eu faço tem que fazer bem feito. Tudo que eu faço para Deus, eu amo fazer. Ame o que você faz, ainda que não esteja dando lucro que você deseja, ainda que não esteja tendo retorno que você deseja, ame o que você faz. Faça bem feito, faça com todas as suas forças. Eu lembro que antes de eu casar, a minha mãe falava para mim: meu filho, quando sua namorada te pede uma coisa, olha, quando ela fala com você, se eu te chamar para fazer uma coisa, para mim é uma guerra, mas quando ela chega, eu me lembro que ela morava longe, e teve vezes para chegar até ela que foram dias difíceis. Eu chegava lá, ela perguntava: foi difícil chegar aqui? Não, foi fácil, amor. Apaixonado, amando, tudo é fácil. Mas quando você não ama o que você faz, você reclama. Você faz de qualquer jeito. Você não faz como deveria fazer. Ame o que você faz. Coloque força no que você faz. Eu vou ser sincero, eu já me assustei com gente que deixou os cartões aqui. Eu me lembro que há uns anos atrás, nós pedimos para as pessoas trazerem os cartões da empresa. Eu não sei o que foi que nós estávamos precisando, que nós ligamos para um daqueles cartões. A pessoa que atendeu o cartão, nós desligamos o telefone. Quem é? Quer o quê? Nada não, obrigado, Deus abençoe. Misericórdia. Você tem que até ter cuidado para não deixar as coisas na mão de certos funcionários. Porque eu já fui em lugares que eu não fui bem tratado, que eu não voltei mais. Você não deve ter funcionários que não amam o que fazem, não, que estão loucos para ir embora, não, que está queimando a empresa, que atende de uma maneira horrível, que queima o ponto. Tem lugares que você vai, que você é tão bem tratado, que a pessoa ama tanto o que faz, que você fica desconcertado se você não der uma gorjeta. Você fica sem graça, você tem vontade de voltar, porque a pessoa te trata tão bem, a pessoa faz com tanto amor, a pessoa não faz interessada no dinheiro, ela ama o que faz. Ame o que você faz, porque você vai fazer bem feito, amém? Na hora que a pessoa falou: quem é? Quer o quê? Nada não, meu amor, obrigado, estou fora. Todo mundo gosta de ser bem tratado, aprenda a tratar. Tire essas lições com a águia, com a cobra, com o navio, com o homem apaixonado pela mulher. E entenda que o Deus que começou a obra na sua vida, Ele vai terminar. O Deus que começou a obra na sua vida não está em apuros para resolver seus problemas. Ele sabe o que vai fazer, e vai fazer melhor do que você imagina, porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele escolheu você, Ele é com você. Creia que Deus é contigo, ainda que ninguém creia. Creia que Deus é contigo. Enfrente esse tempo ruim, porque daqui a